Fala pessoal, beleza? Me pediram para gravar um vídeo explicando como escolher um fone de ouvido para produção musical em home studio. Então nesse vídeo eu vou trazer as 5 características que eu considero mais importantes na escolha de um fone para home studio. E separei aqui para a gente utilizar como exemplo esse fone da marca Armer, modelo SH550, que entre todos os fones que eu tenho aqui no meu home studio, são mais ou menos uns 7, 8 fones de marcas e modelos diferentes. Eu selecionei esse porque ele inclui as 5 características que eu vou mencionar aqui para vocês, que são, primeiro, ser um fone over-ear, ser um fone fechado, ser um fone com uma boa resposta de frequência, ser um fone durável, com boa durabilidade e ter um bom custo-benefício. Então, tendo essas 5 características, o fone estaria adequado para a gente poder adquirir e utilizar no nosso home studio. Vamos começar pelo fone over-ear. O que significa isso? Percebam que as almofadas desse fone são bem largas, ela é bem macia também, e quando a gente encaixa o fone aqui no nosso ouvido, ele tapa o nosso ouvido completamente, gerando ali um conforto pelo fato do fone não ficar apertando o nosso ouvido, faz com que a gente consiga utilizar um fone desse por muitas horas sem gerar nenhum estresse, ainda mais esse fone aqui, que as almofadas são bem macias, bem confortáveis, e também cria um isolamento acústico, fazendo com que o som, os ruídos externos não atrapalhem a nossa concentração no momento da produção musical e o som também do fone não fique vazando e atrapalhando outras pessoas que possam estar ao nosso redor. Então, nós temos aqui um fone over-ear. Existem outras 2 classificações, que seria o fone on-ear e o fone in-ear. On-ear, que para mim é o pior de todos, é aquele tipo de fone que pega por cima do ouvido. E aí ele fica apertando, para quem utiliza óculos, a haste do óculos fica apertando aqui e chega a machucar. Eu não acho legal. E tem o in-ear, que é aquele fone que a gente coloca dentro do ouvido, muito utilizado no dia a dia, academia, para quem, músico profissional no palco, que não quer ter um fone muito grande no ouvido, enfim, é um fone mais discreto também, mas aí também traz algumas características sonoras que depois eu vou explicar para vocês, que difere de um fone como esse, que é um fone profissional para ser utilizado em produções musicais. Você pode utilizar ele também de diferentes maneiras, né? Eu indico muito esse fone para DJ, depois vou explicar também o porquê disso, para DJ, podcast, para aplicação ao vivo também, quem precisa de um fone com uma melhor resposta nos graves. Enfim, pode ser utilizado em diferentes ocasiões. A segunda questão, ser um fone fechado. E aí eu tenho certeza que vão ter pessoas aqui que vão argumentar, mas eu vou explicar aqui o porquê do fone fechado. O fone fechado, nós temos 2 classificações, o fechado e o aberto. O fechado é aquele que faz com que a gente tenha um maior isolamento acústico. O som de fora não entre e o som de dentro não vaze. O aberto já é o oposto. O som do próprio fone fica vazando e a gente capta também muito som externo, né, os ruídos externos. Para mixagem, pensando na mixagem, o aberto talvez seja mais interessante. Por quê? Porque ele se aproxima mais com a sonoridade de um par de monitores em uma sala acústica. Então, para quem está acostumado a mixar com um par de monitores, o fone aberto vai trazer uma maior similaridade nesse sentido e aí a pessoa acaba escolhendo. Porém, o fone fechado ele tem uma característica que é pelo fato do isolamento, dele criar ali uma câmara sonora, você tem maior percepção dos detalhes na produção musical, os detalhes sonoros, você consegue perceber de uma maneira mais eficaz, mais fácil, aqueles detalhes que talvez nos monitores e no fone aberto você não consegue perceber. Então, eu gosto por causa disso e também porque o fone fechado eu acho ele mais versátil. Porque imagina o seguinte, quem está montando um home studio não vai ter condição logo de cara de comprar 2, 3 fones diferentes. Então o cara tem que escolher um fone. O fone fechado pode ser utilizado não só para mixagem musical, mas pode ser utilizado, por exemplo, para gravar um instrumento.
o músico utiliza esse fone, está tocando violão, está tocando bateria, e pelo fato de ele ser fechado, o som não fica vazando, então não é captado pelos microfones que estão captando o som do instrumento acústico, né, que gera o som. Então você pode utilizar na mixagem, mas pode utilizar também na gravação. Um fone aberto já tem esse tipo de problema. Sem contar que pode ser que você trabalhe com uma banda, esteja muito na estrada, e aí pintou um serviço de mixar uma música para um cliente, você está dentro do ônibus, com um fone desse você consegue mixar. O ruído externo não vai te atrapalhar e o som dele também não vai ficar vazando. Você pode estar num quarto do hotel e mixar uma música, Starbucks, na praça de alimentação de um shopping, você consegue mixar uma música utilizando um fone desse. A terceira característica que eu vou mencionar aqui, que é talvez a principal, é a questão da resposta de frequência. Eu vou mostrar para vocês aqui no site da Armer. Nós temos aqui na página desse fone, eu vou deixar esse link aqui embaixo, e aí perceba o seguinte. Primeiro, é muito difícil os fabricantes fornecerem esse gráfico de resposta de frequência do fone que eles estão comercializando. Não são todos que oferecem. E ao oferecer, você consegue analisar as frequências, além de ouvir e perceber também, mas você consegue analisar e entender como esse fone reproduz os sons. E esse fone é o seguinte, nesse gráfico, na vertical a gente tem volume, amplitude sonora em decibéis, na horizontal as frequências de 20 Hz, que é o subgrave, até 30.000 Hz, que é o extremo agudo. Percebam que aqui, ó, mais ou menos em 250, aqui, ó, em 250 Hz, para baixo, a gente tem uma resposta de frequência dos graves entre 100 e 110 decibéis. Esse é um fone que ele é bem puxado no grave. Então, para quem vai mixar, tem que tomar um certo cuidado, porque além dele ter os drivers, né, os alto-falantes aqui, serem de 50 milímetros, o que faz com que você tenha uma melhor reprodução no grave e no subgrave, fazendo com que no próprio gráfico aqui está informando que os graves chegam com muita pressão, você vai ter um som muito aveludado, com muita presença no grave, o que faz com que o som desse fone seja muito agradável, mas pensando na mixagem, você tem que ter um certo cuidado, porque ele vai exagerar esses graves na mixagem e vai comprometer a qualidade se você não tiver esse entendimento. Aqui nas médias frequências, a partir de 250 Hz até 5K, a gente tem uma média ali de volume de 90 a 100 decibéis, então os médios são um pouquinho com menos volume, e depois ele sobe o volume nas altas frequências, de 5 até mais ou menos 16, 18 mil Hz, que é mais ou menos o que os fones reproduzem e depois começa a diminuir de volume. E aí a gente tem aqui uma média em torno de 100 decibéis de volume. Então, ouvindo, comparando com os fones que eu tenho e analisando o gráfico, o que eu posso trazer aqui para vocês? Esse é um fone que vai ser muito agradável, a sonoridade dele vai ser muito agradável, porque ele faz essa curva de loudness, puxa os graves, puxa os agudos, exatamente aonde o nosso ouvido percebe menos, fazendo com que a nossa percepção sonora seja de um som mais agradável, porém na mixagem tem que tomar um cuidado. Para quem vai gravar um instrumento é maravilhoso, porque o som é muito agradável. Para quem vai tocar ao vivo, baixista, baterista, é excelente opção, porque o grave dele é bem presente e bem macio. E aí tem um detalhe, esse dos fones que eu tenho é o que tem mais pressão sonora. Então, para você que é DJ, que gosta de grave, para você que é músico profissional, toca em palcos barulhentos, principalmente baterista e baixista e gosta de grave, tá aí uma excelente opção. Por ser fechado, é muito útil também para podcast, para não ficar vazando o som sendo captado pelo microfone. Para streaming também, quem está ali trabalhando em um ambiente com muitos ruídos, fazendo uma live de igreja, tá aí um fone também fechadinho que vai te trazer essa qualidade, só que tendo entendimento que para mixagem e masterização você tem que ter um certo cuidado, porque ele é salgado nessas pontas. E, além disso, nós temos a questão da durabilidade. Dá para perceber logo de cara que ele é um fone bem resistente, mas o principal da durabilidade que é o seguinte, ó.
o cabo dele solta. Isso faz muita diferença, muita diferença. Por quê? Tirando a questão das espumas, que elas vão descascando naturalmente, quase sempre um fone deixa de funcionar por causa do cabo. O cabo, ele vai rompendo, né? E aí o fone para de funcionar. Na maioria das vezes a gente tem que soldar, fazer alguma gambiarra ali. E quando você pega um fone na qual o cabo é solto, basta você vir aqui, ó, encaixar e rodar. Isso faz com que a durabilidade de um produto desse seja muito maior. Porque aqui mesmo no site, ó, vou mostrar para vocês, ele vem já oferecendo aqui, ó, essas peças separadamente, tá vendo? Com os valores. Aqui também tem um detalhe muito importante que é o seguinte: faz muita diferença você comprar um produto de um fabricante que te oferece esse tipo de reposição de peças, né, do produto que você comprou, sem contar que você está comprando de um site nacional e as peças vão estar à sua disposição dentro de pouco tempo. Então você não vai ter esse tipo de problema, o produto não vai ficar inutilizado. E aí quando você compra de um chinês, por exemplo, sei lá, de um site chinês, às vezes você não tem o suporte técnico, enfim. Então isso tudo conta na hora de você escolher o teu equipamento, um fone de ouvido como esse. E para finalizar tem a questão do custo-benefício. A questão do custo-benefício é o seguinte: esse fone ganhou dos outros que eu tenho aqui por causa do custo-benefício. Os outros também têm essas características que eu mencionei, alguns deles, né, outros não, mas alguns têm essa característica, mas no custo-benefício esse disparado melhor. Eu tenho fones aqui bons também, só que custa 3, 4, 5 vezes mais caro. Esse daqui é um excelente custo-benefício. Então tá aí um produto que, se eu não estou enganado, está na faixa de R$600 e entrega, na verdade, muito mais. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que as dicas tenham sido úteis. Caso tenham gostado, se quiserem, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo conhecer os meus cursos nessa área de produção musical, eu vou deixar o link deles aqui embaixo, junto com os links das minhas redes sociais e também do meu site de camisetas. Qualquer dúvida, sugestão, deixa aqui embaixo nas perguntas que eu vou respondendo a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até a próxima. Tchau!